Olá pessoas, tudo bom? Seguinte, a gente tem investigado agora nessas últimas aulas a filosofia ao longo do século XX e é bom que a gente compreenda o que a gente tem percorrido. Primeiro a gente trabalhou três filósofos fundamentais na passagem ali do século XIX para o século XX, autores que foram muito influentes nos primeiros movimentos filosóficos ali da primeira metade do século XX. Trabalhamos três, um cara chamado Kierkegaard, um cara chamado Schopenhauer e um outro cara chamado Nietzsche. Esses três filósofos foram fundamentais para direcionar a filosofia a uma perspectiva existencial, a reflexão em torno da condição humana. E isso acabou influenciando um primeiro grande movimento do século XX, que foi a fenomenologia, tema de uma das nossas últimas aulas. Hoje eu quero investigar uma tradição filosófica francesa que foi tanto influenciado pela fenomenologia quanto por esses três filósofos já citados ali do século XIX, né? E eu estou falando do existencialismo, da tradição filosófica chamada de existencialista, e que se concentrou na França, a partir especialmente de três intelectuais, de um cara chamado Sartre, Jean-Paul Sartre, de um filósofo argelino, mas radicado em Paris, chamado Albert Camus, e de uma terceira pessoa, que a gente vai falar no próximo vídeo, que é a Simone de Beauvoir. Essas três figuras representam a base, a engrenagem do que se convencionou chamar de existencialismo. O Sartre talvez tenha sido responsável por dar a carga teórica mais relevante para esse movimento, que se deu ali no seu auge, digamos assim, bem na metade do século XX. Sartre, ele era profundamente influenciado pelas leituras fenomenológicas, pelas leituras nietzschianas, e era um filósofo ateu. Passou toda a sua formação na França, ele estudou em Sorbonne, lá na sua graduação conheceu a Simone de Beauvoir, que viria a ser sua companheira amorosa e intelectual por toda a vida, isso a gente vai falar mais adiante. E na sua juventude ele era filiado, vinculado a ideais marxistas. Era muito amigo de alguns intelectuais marxistas que a gente conhece até bem, como Jorge Amado, por exemplo. O brasileiro Jorge Amado, o baiano Jorge Amado. Sartre e Simone de Beauvoir estiveram aqui no Brasil a fim de dar algumas conferências e ficaram, inclusive, em Salvador, hospedado na casa dele. Além disso, apoiou ali de início a Revolução Cubana, tinha ali alguns diálogos, alguns estreitamentos com Che Guevara. Há inclusive registros que a gente facilmente encontra na internet desses momentos, e conforme foi amadurecendo a sua base filosófica, ele foi se distanciando cada vez mais do marxismo e especialmente da Revolução Cubana, que mais tarde ele passou a criticar. E direcionou todo o seu pensamento filosófico a uma nova modalidade reflexiva, que é o próprio existencialismo. Era filiado ao Partido Comunista Francês, mas acabou se distanciando desse tipo de discurso e de filiação. Levou a sua filosofia a uma reflexão que alia a ética e a política a um diagnóstico da condição humana, a um diagnóstico da existência humana. E um dos lugares que isso está mais bem expresso é na sua principal tese, no livro chamado O Ser e o Nada, onde está aqui condensado a base da sua filosofia, a engrenagem da sua filosofia. O que é o ser para o Sartre? O conceito de ser é um conceito importantíssimo, né, na filosofia. Desde lá do primeiro ano vocês estudam isso, que a gente chama de ontologia, que é o estudo ali sobre a natureza do ser, que começou lá com Heráclito e com Parmênides. Para o Sartre, o nosso ser se dá em duas maneiras, o que ele chama de ser em si e o ser para si. O ser em si é a nossa materialidade, é a nossa condição corpórea, a nossa condição estruturante enquanto ser. Essa minha barba, meu cabelo, a minha pele, as minhas entranhas, o meu sangue, a minha condição enquanto ser vivente. Esse é o meu ser em si. Existe uma outra coisa que ele chama de ser para si. O ser para si está diretamente associado à construção da nossa subjetividade, da nossa identidade, do modo como a gente se coloca no mundo. E é isso que interessa para ele, fazer uma filosofia voltada a esse ser para si. Segundo Sartre, a gente não tem uma essência prévia, né? O ser humano não é coisa alguma antes do seu nascimento, antes de se colocar ao mundo. Por isso a tese dele chama-se O Ser e o Nada.
Antes da gente se construir enquanto ser no mundo, não há absolutamente nada que nos defina. Então ele, obviamente, é radicalmente contrário às ideias essencialistas que a gente identificou em filósofos do passado, como Platão, como Parmênides, Descartes, como Santo Agostinho. Ele está muito mais próximo de ideais como os do Nietzsche, que a gente viu em aulas bem recentes e que eu disse no início desse vídeo que ele se inspira, né? Pois bem, algumas frases sartreanas são fundamentais para entender essa filosofia ateia dele. Por exemplo, a frase onde ele diz que a existência precede a essência. A existência precede a essência. O que ele quer dizer com isso? Que antes de termos uma identidade, uma persona, características que são muito próprias a cada um de nós, antes disso nós existimos apenas materialmente, corporalmente, enquanto um ser biológico jogado ao mundo. Ao longo da nossa vida, a gente vai lapidando e compondo a nossa existência. E não é uma existência atemporal, ela está a todo momento, a nossa essência, melhor dizendo, se reconstruindo. Então a existência é a nossa condição enquanto ser vivente. E a nossa essência é tudo aquilo que a gente vai construindo ao longo da vida e que está continuamente se transformando, continuamente em movimento, né? O Leandro que sou hoje é diferente do Leandro que serei mais adiante, a partir das escolhas que farei, a partir das situações que vivenciarei na minha vida, né? Pois bem, há uma outra frase emblemática do Sartre quando ele afirma que estamos condenados à liberdade, estamos condenados a ser livres. Essa frase ela é emblemática, porque ela parece ambígua, né? Como é que eu sou livre e condenado ao mesmo tempo? A ideia dele é que a liberdade não é algo que a gente deve buscar porque nós já temos. A gente só tem que ter a consciência de que já temos. O que é a liberdade em Sartre? A capacidade de fazer escolhas. E quem escolhe sobre sua vida é sempre você. Até quando você escolhe pela omissão. Até quando você escolhe que os outros definam a sua vida. Isso é também uma escolha. Até quando você faz a opção por não escolher caminho nenhum, por ficar em cima do muro. Isso é uma escolha. E, em geral, é uma escolha por dar voz a quem oprime, né? E é disso que o Sartre está falando. Para ele, todos nós somos livres por condição. Ocorre que tem pessoas que lidam de forma autônoma com a sua liberdade e tem pessoas que escondem essa sua própria liberdade, né? A gente tem que entender que a gente está condenado a ela, que não tem como ser livre. A diferença é, pensando até como os fenomenólogos, como Heidegger dizia, se a gente quer ter uma vida autêntica ou inautêntica. O Sartre bebe muito nessa fonte. Se você quer ter, do ponto de vista nietzschiano, a moral do senhor ou a moral do escravo? Você quer assumir as rédeas da própria existência ou você quer terceirizar a sua existência? É isso que o Sartre está ali refletindo, né? E ele, ateu que era, compreendia que o conceito de Deus servia também como uma negação da sua própria autonomia, como uma forma de transferir as responsabilidades que estariam sob suas mãos a alguma força oculta, a alguma força metafísica, algo que obviamente ele não entende como recomendável. Digamos que o Sartre reativa aquilo que o Nietzsche chamou de niilismo ativo. Para ele, negar essa liberdade, se esconder frente à sua autonomia, implica em agir com má fé. O que é a má fé? É nunca assumir os erros, a responsabilidade, os equívocos produzidos por você. Sempre transferir para o outro a culpabilidade. Do tipo, saiu mal na prova, aí você justifica para os seus pais que todo mundo na sala saiu mal na prova, a fim de diminuir sua culpa. Saiu mal no Enem, vamos supor, eu espero que isso não ocorra com ninguém, mas saiu mal no Enem, justifica que um professor X não trabalhou o conteúdo da forma devida ou correta. Quando tiver mais velho, bateu o carro, ao invés de levar em consideração que você estava usando o celular, ao invés de olhar para o trânsito, alega que o cara que bateu no seu carro estava em alta velocidade. A gente tem sempre a tendência de demonizar o outro, culpabilizar o outro, porque assumir a responsabilidade sobre as próprias escolhas é pesado demais. Daí vem essa frase, estamos condenados a ser livres. Daí vem, inclusive, o título de uma peça de teatro que o Sartre escreveu, intitulada O Inferno São os Outros, que inclusive aquela banda Titãs regravou trechos de canções usando essa frase sartreana, o inferno são os outros.
É mais fácil culpabilizar o outro, demonizar o outro, ao invés de assumir as próprias responsabilidades das escolhas que fazemos, né? Nesse sentido, o Sartre propõe, segundo ele, nas palavras dele, uma nova forma de humanismo. O existencialismo seria uma nova forma de humanismo, de valorização da autonomia humana, da responsabilidade nossa sobre nós mesmos e pela sociedade. Para ele, o existencialismo implica numa ética voltada ao engajamento social, à responsabilidade por todos, à autonomia frente às nossas ações, né? Algo muito interessante do ponto de vista filosófico e algo que gerou muito efeito na sociedade francesa da época. Por exemplo, houve um movimento emblemático da juventude, da classe operária francesa, que ficou conhecido como Maio de 68. O Sartre teve um papel muito decisivo, né? Foi um dos grandes intelectuais que lideraram esse movimento a partir da sua conexão ali nas universidades com os seus alunos, né? Então, para ele, a filosofia ela tinha que sair desse campo puramente teórico e ter um efeito prático de transformação social, de transformação da vida cotidiana, de engajamento sociopolítico, né? Só que ele não estava sozinho nessa, ele tinha outros intelectuais que caminhavam num sentido bastante próximo. Ele, por exemplo, ao escrever a obra Náusea, esta obra aqui, ele reflete sobre o sentimento que acometeu a ele e a muitos colegas que embarcam na via existencialista, que é perceber que a vida não tem o menor sentido. Como dizia já o Nietzsche no século XIX, ao perceber que não há um sentido universal para a vida, há um sentimento de náusea, de desconforto. Após esse sentimento de náusea, a gente tem que buscar nos libertar, buscar essa autonomia. E o Sartre sempre dialogou essas suas teses com outros colegas, como Camus, por exemplo, o Albert Camus, que é o segundo filósofo que eu quero mencionar no vídeo, filósofo que nasceu na Argélia, na África, e se radicou na França, um intelectual que teve um papel importante, inclusive para a Argélia, para as lutas de independência na Argélia, e que participava dos cafés filosóficos existencialistas, inclusive com o próprio Sartre. Tanto Sartre quanto Camus tinham uma peculiaridade na produção filosófica, que era dialogar essas teses existencialistas com a literatura, escrever filosofia por meio de romances literários. Isso, inclusive, rendeu ao Sartre um prêmio Nobel de literatura e ao Camus também. A diferença é que o Sartre nunca foi buscar esse prêmio por ser um crítico da equipe avaliadora ali do Nobel, e o Sartre, sim, ou o Camus, melhor dizendo, acolheu esse prêmio Nobel. Pois bem, o Camus ganhou fama especialmente pela publicação de 2 livros, um livro chamado O Estrangeiro, que é um livro bem pequenininho, e um outro livro chamado Mito de Sísifo. Mas ele escreveu outros, né, como esse daqui, um livro chamado A Queda. A partir desses livros, a meta do Camus era construir aquilo dentro do existencialismo, aquilo que ficou conhecido como filosofia do absurdo, né? Filosofia do absurdo. O que seria isso? Uma linha muito próxima da pensada pelo Sartre, que é a de defender que a vida não tem um fio entremeado entre redes de relações. Não há uma lógica previamente causal para os destinos da vida, menos ainda da vida humana. Então, a vida é o mais completo absurdo. A vida, ela não tem sentido. Esse sentido ele deve ser inventado por nós. E por meio da literatura, ele fez, digamos assim, um movimento entre o que a gente chama de niilismo passivo e o niilismo ativo. A gente tem 2 caminhos, se a gente rememorar desde o Nietzsche ali. Um niilismo passivo é, ao perceber que a vida não tem o menor sentido, deixar de se preocupar com ela, né? Viver de uma forma robótica, automatizada, mecânica. E existe uma outra coisa que é o niilismo ativo, a que o Camus se vincula, que é, na percepção da inexistência de sentido para a vida, vou inventar vou tornar a minha vida mais prazerosa possível, mais apetecível possível. E ele expressa isso muito bem nesses 2 livros. O livro O Estrangeiro é um livro de ficção que narra a história de um cara chamado Meursault, e esse personagem ele é central no livro para 2 momentos. Um momento onde ele vai no enterro da mãe
e um segundo momento em onde ele está na praia e ele acaba involuntariamente assassinando uma pessoa a tiros. A questão em torno da trama desse livro é o quanto esse personagem, o Meursault, é um cara esvaziado de complexidade existencial, de preocupação com o outro, de reflexão sobre a vida. É um cara que não é nem bom nem mal, é um indivíduo completamente oco existencialmente. E quando ele mobiliza essa reflexão, ele está pensando justamente nessa dualidade que eu assinalei, do niilismo passivo e ativo. Uma outra obra emblemática dele é o mito de Sísifo, onde ele resgata um mito grego muito conhecido em torno de um personagem chamado Sísifo, que tentou desafiar os deuses e foi punido por toda a eternidade a levar uma rocha no alto de uma montanha. E ele só seria liberto dessa maldição caso ele conseguisse realizá-la. Só que era uma enorme montanha, uma enorme rocha que, vez ou outra, os deuses faziam algumas intervenções para que ele não realizasse essa meta, esse labor, esse ofício. Pois bem, dia após dia, Sísifo era condenado a levar esta rocha para a montanha sem a expectativa de uma realização e sem saber muito bem por que ele estava fazendo isso. Qual é a metáfora construída pelo Camus? É que contemporaneamente, nessa nossa sociedade amplamente industrializada, nessa sociedade capitalista, de ampla produtividade, a gente acorda todos os dias e faz mais ou menos a mesma coisa que a gente havia feito no dia anterior ou que fará no dia posterior, de modo que a nossa vida se torna um tanto quanto robotizada, mecanizada e pouco reflexiva. De uma certa maneira, a gente se torna Sísifo no meio desse processo, né? E é a respeito disso que fala Camus, e obviamente critica Camus, e ele entende que o papel da filosofia existencialista é nos arrancar dessa condição e nos tornar cada vez mais autônomos das nossas escolhas, né? Uma terceira base teórica que valeria a gente investigar, e vale, né, é a Simone de Beauvoir, só que ela, na minha avaliação, merece um vídeo à parte, que vai ser a nossa segunda parte sobre os existencialistas, tá bom? Então, por hoje, pelo menos por enquanto, é só. Tchau, tchau.